mais um Bocuda! Oiê, mais uma semana. Mais um episódio. E dessa vez virtual. Vocês já viram aí esse formato. Há um tempinho atrás, com o Jean, a gente falou sobre desinformação. Mas agora estamos aqui com uma convidada. Linda, international. A gente tá international. A gente tá muito chique, gente! E tá, agora a gravação é às 2 da tarde, mas onde ela está é 7 da noite, já sextou pra ela. É 7, né? E olha lá, tem luz do dia, lá, olha a janelinha. É, porque é verão, ela já me falou. Queria apresentar para vocês a Ilana Lea, é assim que pronuncia, né? Ilana Lea. Ilana. Espera que a Carlinha aqui, deixa eu apagar o negócio que eu vou te apresentar. Ó, a Ilana é doutora em educação, escritora com 5 livros publicados e sexóloga, autora da trilogia erótica, gente, eu já li um deles, que é Emma e o Sexo, colunista da revista Maria Scarlett, carioca da Gema, mas mora na Suécia desde 2011. Apenas na Suécia. E bom, peraí, que envolve muito mais outras coisas. Ela escreve sobre contos eróticos. E eroticíssimo. Não é aquele erótico soft, não. É apimentado. É o gostoso. babado é mais embaixo. É gostoso, Ilana, e apresentamos você bem? Muito bem. Muito obrigada. Obrigada por aceitar o convite. É um prazer imenso estar aqui. Muito bom. No meio dessa coloração tão quente, no sorriso de vocês, a vida, né? A gente o desejo. A gente está aqui dentro da Ela, que é um sex shop. A gente está mostrando a parede aqui, né? Mas a gente gosta de gravar aqui dentro para as pessoas se sentirem dentro de um sex shop, para as pessoas perceberem que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Não é nenhum antro da sacanagem, ninguém vai para o inferno. É muito gostoso. Esse universo é muito gostoso. E, Ilana, vamos começar. O que eu queria primeiro te perguntar aqui é sobre seus romances eróticos, né? Eu te conheci através do Emma e o Sexo, que você conhecia uma amiga da minha prima, não é isso que mora aí? Sim, Andréia. Isso. E aí tem amiga em comum. Tem. Aí ela me mandou um livro e eu amei. Aí eu comecei a segui-la, a gente começou a trocar figurinha. E aí conta, como é que você entrou nesse universo erótico aí para escrever? Você já era escritora antes? Isso é muito inesperado na minha vida, porque eu comecei a escrever muito jovenzinha, com 7 anos de idade, eu escrevi aquele primeiro livro na escola, aí com 16 anos eu escrevi em parceria o primeiro livro que foi publicado, né, publicado com 18 anos, que era sobre drogas na adolescência. Tudo a ver o assunto. Mas nem parceria com a Nelly Carvalho, e aí virou peça, eu lembro, tá? O livro Só Valeu virou peça, os atores do tablado, o livro foi adotado em 22 escolas do Rio de Janeiro, e eu era jovenzinha, ia para conversar, assim, e aí passou, e eu fui estudar pedagogia, continuei escrevendo só diário e cartas, tinha sempre um encantamento por escrever cartas. E aí fui fazer mestrado em educação, doutorado em educação, fui estudar na Itália, fiz minha especialização na Itália, mídia e educação, nada a ver. E aí, por hora, até então, a sexualidade não estava... Não, muito pelo contrário, né? Porque eu fui Hare Krishna, inclusive. Então, eu morei no templo Hare Krishna, achei que eu ia ser uma... 1001 histórias. Isso. Então, eu fiquei 5 anos Hare Krishna, morei 7 meses no templo, no Alto da Boa Vista, eu vestia o sari, eu acordava 4 Passada. Exatamente. Então, né? Então, para mim, realmente não era uma questão. Até que eu estava, né? Tinha acabado de defender, estava para defender o meu doutorado, já era divorciada, porque eu me casei muito jovem, com 25, e aí eu me separei muito jovem também, com 27. Então eu estava no site de relacionamento, no Match.com, para encontrar um amor da minha vida, que simplesmente sueco apareceu. Um olhinho de cada cor, né? Que é o meu maior fetiche. Cara! Você encontrou com ele no site de relacionamento? Sim, Match.com. Exatamente. Então, e ele foi para o Rio de Janeiro e a gente passou 18 dias juntos e foi aquela coisa, virou livro. Então, meu primeiro livro de prosa foi Encontros de Neve e Sol, para falar dessa história de amor enlouquecida. Eu sabia que era sobre isso. Ai, que lindo! Então, eu vim parar na Suécia, né? Então, essa mudança para cá que fez com que a escrita começasse a aparecer também, seja pela prosa para tentar contar essa história, seja pela poesia, quando começou a doer demais a diferença cultural,
né, o frio, a língua, que eu não me adaptava, comecei a sofrer muito, tive depressão, foi um período muito difícil. Então, assim, a minha vida continuei trabalhando na universidade aqui, fui coordenadora científica, publiquei livros aqui sobre mídia, sobre educação, depois trabalhei, né, assim, não tinha nada a ver. Mas aí, exatamente, até então nada. E aí eu conheci um jornalista, o Carlo Carreño, que era do Rio, veio morar na Suécia, e a gente foi se encontrar, e ele estava, na época, responsável pela Word Audio, que era audiolivros. Sim. E aí eu dei o Encontro de Neve e Sol para ele, contava aquela prosa, né, poética da minha mudança. Eu falei, olha, audiolivro, mas aqui está o meu Neve e Sol. Ele leu e falou para mim, olha, gostei muito da história, achei que você tem uma escrita sensual, mas você não avança no sensual. Eu trabalho na Word Audio com audiolivro, pensei, você toparia tentar uma escrita mais quente? Então alguém percebeu aí um dom mais sensual em você e falou, tenho aqui essa oportunidade. Olha só, hein? Exatamente. E aí foi a virada, porque no início eu fiquei muito constrangida e fiquei braba, né? Assim, porque eu ainda estava dentro daquela ideia, como assim, né? Eu, feminista, eu, doutora em educação, eu, né? Olha para o meu livro, eu sou poeta, e vai perguntar se eu quero escrever erótico. Olha só, na vida. Isso faz pouco tempo. E aí eu primeiro fiquei nessa, porque eu sou brasileira, né, aquela coisa, né, o estereótipo, totalmente alienada, que seria a escrita pelo prazer, alienada ainda do que significa escrever sobre o que também importa, né, sobre desejo, sobre sexo, sobre prazer. E aí depois de 3 dias eu penso, e eu estava sentada aqui nessa cozinha, bem nessa janelinha, não nessa, na outra, e aí vem para mim Emma, né, a personagem. Vem como por isso que ela é uma antropóloga, ela está fazendo mestrado em antropologia com enfoque na sexualidade, e a personagem vai para o Rio de Janeiro para entrevistar 3 mulheres empoderadas sexualmente. Então foi a forma, quando Emma vem para mim, ela vem inteira, assim, pá! Aí eu, nossa, fiquei encantada por Emma e falei, agora eu vou trabalhar, vou escrever. E eu mandei para ele adorou e falou, fechado, vamos embora fazer. Então foi assim que vem Emma, né? A Emma vem, na verdade... Sabe que eu gosto nesse romance? Que tem uma Juliana. Tem uma Juliana que é maravilhosa! Que legal! Ai, super me identifiquei. É tão gostoso quando a gente tem essa identificação com livros. Me empresta, eu quero! Não tá aqui, não, tá em casa, mas eu trago. Ai, que amor, que legal! Emma e o sexo, nossa, muito que capa gostoso. linda! Eu ia te perguntar, quem que desenha essas capas? Essa capa maravilhosa da Eva Oviedo, que é essa artista de São Paulo, maravilhosa, que ela foi uma das primeiras artistas a fazer... Lembra a campanha da Skol? As cervejas no Brasil, quando tinha propaganda de marketing, era tudo objetificando o corpo feminino de uma forma muito estereotipada. A Eva foi convidada para fazer a primeira campanha, junto com umas 2 artistas que não objetificassem a mulher. Então, ela usa esse desenho incrível para fazer... Foi a primeira a vender cerveja sem estereotipar, né, o corpo feminino. Então, ela tem o trabalho dela, agora fica nessas assim, exposições incríveis. Então, ela fez M-Sexo, a capa do M Poliamor, e ela já falou que a capa, não posso contar, mas que eu estou vendo, não posso contar, mas vendo aí a cor que está por trás... Meu Deus, parece um spoiler, hein? Porque eu não li ainda, mas Emma e o Poliamor é verde, né? É um tom de verde. É o tom de verde, exatamente. Entendi. Eu quero ver. Exatamente. Então, nossa, desculpa, o que você falou? Isso é muito importante para mim, assim, porque outra coisa que tem na literatura erótica, as capas também fazem parte da narrativa. E me incomoda muito perceber o quanto também de estereótipo, quanto de foto, quanto de imagem já batida a gente encontra nessas capas dessas histórias. Então, saber que Emma ganhou esse formato maravilhoso me deixa muito feliz. É muito comum entrar, sei lá, tem o Lê.livros, alguns sites, ou você vai no Amazon mesmo, claro, e coloca lá, conto erótico. Cara, é sempre uma foto de um homem, se ele não tá de terno, ele tá, sabe assim... É mais focando no masculino, né? No homem que é a gente, né? Então, uma capa dessa, sem dúvida, já mostra um diferencial. É linda, é uma ilustração. E gostaram tanto que foi traduzido aqui em sueco e a Emma ficou em sueco com a mesma capa. Eles não trocaram a capa. Tudo! Você lançou primeiro aqui, depois aí? Primeiro no Brasil. E aí depois... E o público? Ai, gente, então, foi aí que eu fui
foi aí que eu fui mudar de profissão. Isso. Você pegou, então, ali a aprovação do público, mas você já estava confiante quando você recebeu aí essa dica, oportunidade, né? essa dica? Falou, olha, você tem uma escrita sensual, tal. Você escreveu, você ficou confiante com o que você escreveu? Não, Menina! O livro que você escreveu foi Emma e o Sexo? foi meu sexo. A Emma veio na cabeça dela, ali do lado, eu tô imaginando, ali do lado, na cozinha. Não, e ela não estava segura, hein? Caralho. Imagina se tivesse, meu amor! E aí você, depois da aprovação do público, falou, pô... Isso, e aí foi inesperado, né, o tipo de retorno que eu recebi, realmente. Eu tive muito prazer em escrever, literalmente, muito prazer. Eu conto, na época eu estava trabalhando numa biblioteca internacional, de uma escola internacional, então eu ficava com aquele, né, durante o dia com as crianças na escola, adolescentes, então eu chegava aqui, tinha os meus filhos, e eu, meu Deus, então eu fechei um banheiro, o banheiro lá de cima, eu fechei, falei, interditei, falei que é o escritório de mamãe, ninguém entra. Eu tô passada. Eu fechei o banheiro, não botei entre. luz vermelha, coisa pendurada, fotos de livros eróticos, tudo quanto é lugar. Fechei assim o toalete, né? Botei almofadas em cima e muitas das cenas que você, querida, leu foram escritas comigo sentada, literalmente, dentro do banheiro. O vaso sanitário. Olha, mas você montou um banheiro Montei. funcionário ali para te dar inspiração. Claro, era pequenininho, fechadinho, só meu, mas nossa, caliente, todo vermelhinho, todo querido. Tem o quarto vermelho, ela tem o banheiro vermelho. Eu amei! E me fala uma coisa, você tem 2 filhos, né? Eu ia te perguntar isso. São adolescentes. O Dante tem 12 e a Liv tem 8. Ah, são pequenos ainda, né? São Tá pequenos. numa pré-adolescência. O Dante está na pré-adolescência, mas eles acham engraçada a mãe deles. Eles entendem. Entendem, porque eu tenho consultório, fica no jardim de casa, né? Então eles sabem o nome do consultório, eles me ajudam a mandar, quando vende os livros, também pelo correio, eles vão comigo, colocam. Que amor! Os seus assistentes. São meus assistentes. E falando ainda da Emma, e como é que veio a ideia de ser uma trilogia? Ela já veio na minha cabeça, na minha cabeça já tinha a história toda, né? Mais ou menos toda, assim, pelo menos o início e o fim já tinha na minha cabeça. E foi muito prazeroso e, ao mesmo tempo, como a minha formação pelo doutorado em educação tinha a base da antropologia, né? Então, eu tinha feito trabalho de campo tanto no mestrado quanto no doutorado. Então, eu aproveitei e falei, é hora de eu entrevistar o povo. Eu vou sair entrevistando o povo. Então, toda quinta-feira era dia de entrevistar pessoas. Então, muito do que está aqui dentro, embora seja ficção, também é baseado em histórias reais. Mas então, você entrevistou sueco ou brasileiro? Brasileiros. Ah, tá. Olha, e o que você perguntava? Eu perguntava sobre a vida sexual dele, sobre o que significava empoderamento, quais eram as questões mais difíceis que ele tinha passado em relação à sexualidade, se tinha alguma vivência em relação ao machismo, que tipo de educação sexual eles receberam, quais as fantasias sexuais que eles tinham que seriam as mais picantes e aquelas que máximo! Então, e muito sobre relacionamento aberto, porque naquele momento, escrevendo Emma, eu ainda não tinha, o meu casamento ainda não era aberto. Então, eu também tinha curiosidade. Então, era dia de quinta-feira, era de bocar, entrar em grupo de pesquisa, poliamor Suécia, poliamor Brasil, e conversar com as pessoas, e ir em piquenique, coisas que a Emma faz, inclusive no Ame o Poliamor, muita coisa eu também fiz. Não é à toa que o caderno da Emma, personagem, ela usa um Moleskine lilás, e eu tenho um Moleskine lilás que eu uso também para fazer a pesquisa. Então, tem algumas, né, eu estudei antropologia, então eu brinco, né, algumas nuances, aí, algumas madeixas de Emma, eu tento encorpar. Gente, eu ia dizer isso, então a Emma, ela também tem muito traço seu, muito traço da Ilana, referências, eu diria. Tem. A Emma tem referência que é sua, não o contrário, né? Sim, é verdade, a gente brinca. Eu acho muito gostoso brincar. E às vezes eu também falo, Juliana, bem que eu queria ser também um pouco você, Juliana. Então eu misturo um pouco. A Juliana é do Balacobaco. A Juliana do Balacobaco. Nossa, eu olhei e falei, gente, eu vou ler. Nossa, o quanto antes, eu tenho certeza. Se fosse solteira. Ai, que delícia! E deixa eu te perguntar, você fez essa pesquisa aí com o brasileiro e publicou depois o livro aí.
Como é que foi a recepção do sueco? Porque o sueco é completamente diferente, né? Pelo pouquíssimo que eu conheço, assim, pouquinho que eu conheço. Bem diferente. Primeiro que no que aconteceu no Brasil, então, até então, quando sai Emma, o que aconteceu? O Caderno Ela fez também uma matéria que deu uma visibilidade muito grande, que saiu no Globo, e aí falava sobre não monogamia também. Até então, pelo que me contaram, não era muito comum. Até se falava de não monogamia, mas as pessoas não davam muito os rostos, né? Tinham as entrevistas, mas as pessoas falavam pseudônimo, não quer dar o nome, não quer. E assim, eu fui uma das que mostrou mesmo a cara, né? Então, isso também, eu recebi 2.500 comentários de ódio depois dessa matéria. Ai, você levou um hate? Você tá Eu levei um brincando? hate, mas tudo bem, eu calmamente, meu lado pedagogo, meu lado, eu brinco, meu lado nórdico, minha paciência nórdica. E eu estava até de férias no Rio, eu fui respondendo um a um. Não aqueles que falavam da parte religiosa e para ir para o inferno, isso eu não respondia porque não tem muito, né? Vai para o inferno, fica Nem valeria a pena, né? Que argumento. Mas as pessoas que falavam mais, é melhor ficar solteiro, ou então eu ia lá e tentava conversar com as Querendo pessoas. ou não, é uma forma de resgatar, né? Essa pessoa que está com pensamento que é uma pena. Mas o legal é você discutir com quem não concorda com você, porque conversar com quem não concorda com você, acho que ensina muito. Mas é justamente, eu acho que isso dela é um comentário que era, sei lá, ai, que mulheres, prefiro ser solteira, uma coisa assim. Aí eu acho que ela, mesmo sendo algo que cutucava você, ela vinha fazendo Sim. assim, ó, é legal, vem ser que nem eu. Olha o outro lado. Exatamente. E aí, a partir daí, ficou aquela febre. Então, isso deu mais visibilidade para o livro. Então, mais pessoas foram lendo o livro, ficaram também curiosas para o livro. Claro. E aí, o que começou a acontecer é que as pessoas começaram a entrar pelo Instagram e pedir ajuda. Ah, eu quero melhorar a minha vida sexual, me ajuda. Ah, eu quero ser como a Juliana, me ajuda. Ah, eu quero abrir meu relacionamento, ajuda. Eu assim, gente, eu não posso ajudar. Eu não sei ajudar vocês, eu não sou uma profissional, né? Eu não tenho ela íntima. Entendi agora de onde veio o seu turnover, né? Que você acabou virando de vez, você abraçou a sexualidade de vez e foi estudar. Exatamente, porque eu, ainda mais com essa coisa certinha, né, de ter feito mestrado, doutorado, dado aula na universidade, e então a pessoa fala, não, você pode sim, você escreveu EMA, você tem um casamento aberto, eu falei, mas isso não é suficiente, eu não posso. E teve um dia que foi bem fatídico, que eu conto essa história até, porque teve só um dia, 4 pessoas, né, 4 casais me escreveram, pediram ajuda, no mesmo dia. E aí eu compartilho muito com meu marido essas coisas, a gente ri, e aí eu falei, amor é meu, arrebitado da minha vida, aquele, né? O nome arrebitado da minha vida, olhinho um de cada cor, vem cá, olha isso, 4, o que eu faço? Aí ele olhou para mim, né? Prático também, no seu, ele falou, por que você não estuda isso? Vai estudar. Vai para o mundo. Falou, te dou apoio, vai para o mundo, né? Porque eu trabalhava, e para eu começar numa outra profissão, estudar, eu teria que, né, iniciar do zero. Ele falou, não, te dou apoio, pode ir. E aí eu fui estudar sexologia. Foi por isso. E fui me encantando. Você estava falando do seu marido, você estava falando do seu marido falou para você estudar. E aí você foi. Falou, me deu todo apoio, falou, te apoio, pode mudar sua carreira, porque realmente está tendo uma demanda muito bonita, né? Tá percebendo, e assim como a gente estava muito feliz também com a mudança que a abertura do nosso casamento trouxe para a nossa vida, a gente também achou que seria uma forma muito interessante, assim, de eu encontrar um outro trabalho, uma outra carreira. E eu abracei. E eu tenho muita facilidade dessas mudanças, né? Porque saí do Brasil, fui para a Suécia, jovem estudei em 3 escolas diferentes, então não tenho esses apegos. É claro que teve uma preocupação também, né, com toda a carreira, todos os anos de estudo, mas você não se perde, você vê que a pesquisa continua ali, né? Mesmo a base, né? Continua sendo a base, né, de ter um cuidado ético com a pesquisa, com a antropologia, que vai me alimentar também nas discussões sobre não monogamia. Quando eu vejo a militância muito fervorosa no Brasil, né, as brigas fervorosas, principalmente no Brasil, que essa é também uma briga, disputa de poder existe, né, conceitual, em todos os países, mas no Brasil ele tem o seu mais específico, tem um gostinho, digamos, né, de um pouco mais acentuado. E aí, para quem estuda antropologia, né, para quem tem essa base, eu fico assistindo e falo, gente, calma, né, vamos, o que as outras áreas do conhecimento te falam sobre a não monogamia, né, vamos com calma, e eu acho que isso me dá uma paz de espírito. Adoro ter essa noção que, ainda que eu tenha uma verdade que me engrandeça e que me deixe feliz,
ela é apenas para mim, né? Ela não precisa ser a minha, ela não precisa ser a sua, né? O seu pedaço de verdade pode caber outra história dentro dela, e para mim tá tudo bem. Que lindo. Lindo. Então, você, enquanto você escrevia Ema, o seu relacionamento já era aberto ou veio das suas pesquisas de quinta-feira? Pesquisa de quinta-feira. Ah, então veio. Quinta-feira é um dia, né? Quinta-feira, ela falou, quinta-feira era dia de pesquisa, fóruns e grupos. E aí você foi lendo, entendendo e falou, epa, eu acho que eu me identifico. Foi algo assim? Foi super assim. Na verdade, começou um pouquinho atrás, né? A gente ainda estava, as crianças eram pequenas, e a gente estava viajando, e a gente ouviu um podcast. Um TED Talk, na verdade. Né? Um TED Talk, foi no carro, então, com a Esther Perel, que é essa psicoterapeuta belga, que fala sobre a dificuldade da morte de Eros com a distância, com a falta da distância, né? Com a proximidade, quando os casais... Como é que você fica tão unido, querendo a segurança, e como que isso pode acabar afastando a paixão e a aventura, e como que a gente precisa dos dois, como que a gente precisa da segurança e, ao mesmo tempo, da aventura do novo. E num relacionamento de longo prazo, como que isso se torna um desafio. E aí a gente ouvindo isso, estava viajando, e eu fiquei muito incomodada, porque eu me lembro que eu fui abaixando no carro, porque eu não queria que ele ouvisse, e ele ficou também com uma cara que não sabia o que fazer. Eu falei, vou abaixar, acabei aumentando. Olha só como é que Freud. Eu queria abaixar. A sua postura corporal era uma, mas... E aí eu vou lá, aumento, depois ele vai, diminui, a gente fica naquela coisa meio constrangida em conversar. E naquele momento dava medo. Naquele momento fazia sentido, porque os nossos, né, a Lívia e o Dante ainda eram pequenos. E a gente já estava sentindo isso. Muito amor, essa história incrível que a gente tem, neve e sol. Mas, né, em termos de desejo sexual, estava tendo, não estava com a mesma frequência, não estava com a mesma paixão. Quantos anos vocês eram casados? Há quantos anos vocês estavam juntos? A gente está junto, a gente vai fazer 14 juntos. E a gente abriu com 10, mas isso, a gente estava 7 juntos. Então, assim, quando a gente estava 7, dava muito medo, porque eu tinha uma concepção, né, monogâmica do amor, uma necessidade de estabilidade muito grande. Ilana, meu nome, era o nome da amante do meu pai. Então, assim, essas histórias, né, que foi minha mãe que deu, inclusive, mas porque ela disse que eu que escolhi o nome da barriga, uma história muito linda que eu também carrego comigo, não foi? Também era uma história poliamorosa de alguma forma, ainda que eles se separassem, ela quis saber o nome de quem era essa pessoa que deixou meu pai tão atormentado, apaixonado, a ponto de, mesmo com ela grávida, né, ter se apaixonado por outra pessoa. Eles se separaram, mas ela gostou tanto do nome que virou Ilana. Então, já tem uma raizinha aí de não do ódio, da aceitação, do entendimento. E aí, quando eu escuto, não era o que eu precisava ouvir no momento. Eu estava percebendo que alguma coisa, eu percebia nas pessoas, nos casais que eu conversava, nossos amigos, histórias de família, que realmente você tem aquela explosão, depois você tem aquela intensidade, aquela vontade de ficar junto, vão construindo coisas, e aí o desejo vai caminhando para uma irmandade, né? Uma parceria, uma coisa que também é gostoso, mas cadê aquele frio na barriga? Cadê o seu explorar e desenvolver o que você também tem de mais secreto, né? Seus desejos, seus impulsos, suas curiosidades. Isso dá um medo também. Muito medo. Então, naquele momento, a gente não estava preparado. Quando eu começo a escrever começo a ler, então eu li muito, a biblioteca é gigante, eu fiquei igual li muitos livros de pesquisa, muitos livros de relatos, fui nos eventos, conversei com as pessoas. Tem frases que acontecem aqui, porque a Juliana é uma cam girl, né? Então tem coisas que acontecem na tela enquanto ela está falando, que foi retirado exatamente de páginas que eu acompanhei. Então é exatamente história. Não, peraí, uma pergunta. Essa biblioteca que você foi é em Estocolmo? É biblioteca online. Então, você não pesquisou necessariamente o comportamento, por exemplo, do europeu, você foi mesmo no brasileiro. Não, eu fui sobre não monogamia, não tem muito material no Brasil. Então, a bibliografia toda que eu li, né? Aqui todo mundo é monogâmico. Todo mundo é monogâmico. Então, o termo é consenso Aqui é? Aqui é consenso não monogamy, né? Que seria que já é um campo de pesquisa muito estabelecido, já desde os anos 90, e então eu ia lendo os livros em inglês, né, principalmente. No Brasil não tinha muita coisa, tem a Regina Navarro Lins,
né, que escrevia Na Cama na Varanda, O Amor na Vitrine, coisas desse título. Agora já tem tese de doutorado, umas publicações também, mas nada assim, campo de pesquisa. Tem, sim, querido, agora tem um grupo de estudo não monogâmico, que é do Pilão, eu acho, o sobrenome dele. Tiveram eventos, mas isso não quando eu estava escrevendo. Nada que se comparasse, né, com o acesso que eu também tenho aos artigos científicos por estar estudando, ter acesso aqui à Universidade Sueca. Então, tive acesso a muito material. Que E aí eu Isso é uma coisa que aqui no Brasil está engatinhando ainda, né? É super. É. Tem uns 10 anos para cá, assim, que começou a pipocar alguns cursos de pós-graduação, tal, em sexualidade. Muitos não são bons, né? Mas é um tema que sempre, quando eu estou com outras mulheres, assim, da área, que trabalham nessa área de sexualidade, a gente pergunta, qual que é a tua fonte de pesquisa? Porque não... O Brasil não A tem. gente é bem carente dessas informações, e principalmente quando o assunto de agora. Não monogamia. Ainda tem um grande blur, assim, sabe? Um filtro, tá muito embaçado. As pesquisas aqui são orgasmo. Orgasmo. Orgasmo, clitóris, skirting, mas e a capacidade de amar, por exemplo, duas pessoas? E, bom, você foi estudando e apresentando isso para o seu marido. A gente conversava. Alguns livros eu até falava, lê você também, lê esse você também. Eu li um trecho, a gente tem uma família leitora, né? Eu tinha uma biblioteca aqui no Jardim, inclusive aberta ao público antes, para as crianças. Que delícia! A literatura é uma coisa. Então, a gente tem essa coisa, e ele ia lendo também alguns trechos, a gente ia conversando. E aí, quando a gente fez 10 anos juntos, eu falei para ele no café da manhã, eu falei, a gente acha que esse ano, comemorar 10 anos é uma data tão bonita, tão simbólica para a gente, e acho que nada material poderia corresponder à beleza dessa década. O que você acha da gente, inspirado, levados pela mão de Emma? O que você diz da gente abrir o nosso casamento e botar... Passa a manteiga. Tô berrando! Uau! Então foi um presente / convite. E aí ele falou, o quê? Aham. Sentadinho ali, o quê? Aí a gente, né, bota na conta de Emma, faz o seguinte, o que você acha? A gente testa 1 ano. Se não der certo, a gente volta. E também, o que você acha do famoso veto, né, que é tão criticado pela militância da não monogamia política, né, do veto? Eu falei, se ficar muito ruim, que tal a gente, então, ter o poder do veto e fala, vamos voltar, né? A gente, com carinho, mas a gente conversa para as pessoas que estiverem envolvidas, mas deixando claro que a gente está em fase de experimentação. Então, foi esse o acordo. A gente faz 1 ano, qualquer coisa. Se ficar muito difícil, a gente para antes. Mas se não, depois de 1 ano a gente renova. E depois de 1 ano, foi tão engraçado. Depois de 1 ano, a gente, e agora? Depois de 1 ano, o que a gente vai fazer? Ele, tudo bem, você renova por mais 3? Então, peraí, deu super certo. Deu super certo. E eu acho que, principalmente, a partir desse convite / sugestão, não tinha a ver com corrigir alguma coisa do relacionamento, não tinha uma busca de uma solução de um problema, não teve nada a ver com isso, né? É que a gente teve um episódio aqui, que a gente falou com o Cláudio, né, de relacionamento saudável, e a gente perguntou sobre essa questão de abrir o casamento, né, e ele falou que, pelo menos no consultório dele, muitas das pessoas recorrem a isso quando o casamento já, não é que ele está aqui, o casamento está aqui, entendeu? Já está em vias de, aí faz como se fosse uma tábua de salvação. E aí exato, então, aqui no Brasil tá assim, é isso, a não monogamia, ou não, pelo menos aqui, ó, o relacionamento aberto, a gente já vai falar da diferença entre, mas ela tá aí, ela tá numa possível solução de problemas, isso dentro da cabeça. É no desespero. É no desespero. E assim, é num desespero, peraí, tá na moda. Então peraí. E vem muito a partir de eu vou transar para sempre com a mesma pessoa. Vai. E assim, calma, tem uma coisa muito mais profunda, um buraco mais embaixo e profundo, so deep, que
Não vem de uma atitude. Solução, né? Não vem de uma atitude de respeito com o outro, né? Acho que vem de uma atitude de desespero mesmo, de você falar, cara, eu acho que o problema é esse, vamos tentar, né? E não costuma, realmente costuma, quando é esse o formato, o motivo da tentativa costuma dar muito errado, não é recomendado, e principalmente se o casal ou a configuração que for tiver dificuldade de comunicação, que geralmente tem isso também, tem um desejo, mas uma das duas, ou de qual for, realmente não é uma pessoa que gosta de comunicar, tem dificuldade, eu diria, não dá, né? Porque você viver qualquer formato dentro da não monogamia requer conversa, diálogo, acordo, checar um no outro, poder abrir seu coração, né? Caminhar mais, se aproximar da luz da honestidade, né? Que é Como é que funciona? Como é que funciona na prática, assim, por exemplo, o seu relacionamento com o seu marido? Tem regrinhas? Existe um combinado que a partir só no seu relacionamento que tem esse combinado. E cada casal tem o seu, e é isso que configura? Porque tem que ter uma confiança, tem que ter uma confiança enorme, né? Porque falar de não monogamia é tão gigante que é um espectro, assim, né? Que você pode começar. Muitas pessoas começam com o don't ask, don't tell, que seria não me pergunte que eu não te respondo. Seria aquela coisa, a gente vai abrir, mas assim, não me fala. Ninguém vai saber um do outro. E se eu descobrir, vamos dizer, alguém te viu com alguém, aí eu vou falar, eu não estava mentindo, não é? Porque é don't ask, don't tell. Então, geralmente é a primeira fase. Ou um dos formatos que são mais palatáveis, que as pessoas acham mais seguros para iniciar. Inclusive, foi o qual a gente começou. O primeiro, a gente não se sentiu confortável em começar com... A gente achou que don't ask, don't tell era melhor. Se a gente descobrir alguma coisa, a gente sabe que não é, né, feito pelas dentro do combinado. Só que como as pesquisas dizem, os livros dizem, ele costuma ser um formato que dura pouco. Porque logo as pessoas começam a sentir falta dessa marca de honestidade. Pensar, por exemplo, eu vou ficar na biblioteca até mais tarde, estou lá mesmo, vou encontrar minha amiga, ele está trabalhando, a viagem a trabalho, e aí toda aquela, né, coerência no discurso que você encontrava antes, que você sabia como funcionava, você começa a pensar, será que é? E aí causa um desconforto. Tá. E assim como as pesquisas mostram que é por essa razão que as pessoas acabam fazendo uma transição, a gente também fez. Falar, tá bom, olha, estou nervosa com esse negócio, eu não sei se é chopp com amigo, ou se é pessoa no Tinder. Então, vamos fazer uma outra transição. Então, a gente foi pro casamento aberto, né? Que seria, o relacionamento aberto seria depois do Don't Ask, Don't Tell. Antes disso tem o swing, né? O swing também é uma forma de ser a troca de casais, né, dentro do guarda-chuva não monogamia consensual, muito vivenciado entre as pessoas, inclusive em termos de, quando você faz análise estatística e pesquisa de felicidade, satisfação do casal, os swingueiros são super satisfeitos, tá? Eles têm a Eu vidinha imagino deles, que sim, de verdade. Eles vêm depois do Don't Ask, Don't Tell. Se a gente for botar, né? Porque aí eles já fazem juntos e eles se separam muito claramente, que é o relacionamento deles, mas tem uma vontade de brincar, né, sexualmente com outras pessoas, então vão para um lugar específico, então como a comunidade, tem navio, tem cruzeiro, tem revista, né? É verdade. Sólido, né, de pessoas que têm essa preferência. Então a gente chegou a testar também, vamos embora testar, vamos aí, Estocolmo, chegando. Claro. Bora, surubão! Galera! Mas o que eu fui percebendo é que isso também é a beleza, né? Depois do swing vem relacionamento aberto. Tô falando depois, sem querer fazer um juízo de valor, é só assim do que costuma ser feito. E aí o relacionamento aberto seria que você tem, então, porque no swing mais o foco é sexual, né? Sexual, não tem um encontro afetivo paralelo. E o relacionamento aberto, ele permite que esse relacionamento aconteça de forma paralela, mas também focado no sexual, mas não necessariamente junto da pessoa, porque no swing eles estão ali juntos fazendo a coisa. No relacionamento aberto, você pode, né? Eu não necessariamente preciso estar com você, mas tem uma tendência a não querer que tenham relações românticas paralelas. É mais uma liberdade para a variedade sexual.
né? Tá, Encontro. entendi. E não para encontros profundos, conversas profundas. Pode ter, isso também é um pouco, assim, um pouco criticado, né? Porque às vezes, mesmo num encontro, mesmo numa orgia, você pode ter uma conversa super profunda no bar, né? Perfeito, Então, assim, eu claro. também evito fazer, porque mesmo, às vezes, tem encontros mágicos dentro de, não sei, você tem, né, aquele, com uma pessoa, claro, não dá para aprofundar, porque tem um lado mais da espontaneidade, mas dá para ser bonito, dá para ser profundo também, não precisa fazer uma, né, assim, degenerar Tá. do sexo, orgia e do que é o profundo amor, casamento para sempre. Eu evito fazer essa distinção. Perfeito. Então, mas não é tão comum, né? Então, e no relacionamento aberto já é mais comum você fazer separado e cada um, mas você preserva geralmente o relacionamento primário, ou como eles falam, o ninho, né? O nest, ou tem vários nomes para isso também, são várias configurações. E o que acontece? Eu fui percebendo que, para mim, era mais importante ter, mais bonito, inclusive, relacionamentos, a possibilidade, tá? Porque também não quer dizer que você pode ser poliamorosa e estar sozinho, né? É uma coisa de como você se sente, né? Eu me sinto aberta para o mundo. Eu posso sair para festa, para onde for, e não ficar com ninguém, não ter interesse em ninguém, mas eu sei que eu sou uma pessoa inteira e que se eu quiser... Mas não tem a ver com quantidade, tem a ver também com como você enxerga o mundo. E aí, mas eu percebi que para mim era mais interessante do que um encontro fortuito, sexual, uma diversidade, ter um relacionamento paralelo, perguntar como a pessoa tá, né? Tomar um sorvete. E é isso que foi a beleza, porque depois conversando sobre relacionamento aberto, você vem o poliamor, e o poliamor é gigante, só o poliamor, tem um poliamor, tem solo poli, tem um poliamor que você faz trisal, tem um poliamor com hierarquia, tem poliamor sem hierarquia. Meu Deus, tem nossa! É assim, é uma coisa, tem gente, né, que mora mesmo juntos, tem kitchen table, que a pessoa pode vir para aqui dormir, toma café da manhã, dorme, né, é uma coisa, é, assim, é outro universo, que só isso é uma outra live. Mas aí eu fui percebendo que o lado poliamoroso tinha mais a ver comigo, né, em termos de também relação paralela, cumprir esse papel, e para o meu marido, ele é mais interessado na diversidade. Então, né, então tá no Tinder, ou então, né, de vez em quando sai, conhece uma pessoa nova, traz umas novidades para casa, aprende umas coisas novas. Que legal! E agora, como vocês já foram testando e moldando, você necessariamente sabe de tudo? Não necessariamente, assim, Tá bom. minimamente, né? Eu sei, Tá. eu nem sei se ele está no Tinder atualmente. Eu sei que quando a gente vai para o Brasil, por exemplo, ele até tem um afeto no Brasil. Eu fico até com as crianças para ele poder encontrar essa pessoa que ele conheceu no Rio, e a gente volta para o Rio, ele já encontra ela, inclusive, quando ele está lá. E que mais? Eu também já tive 2 relacionamentos paralelos, agora tenho um paralelo, e eu falo, olha, tô indo, hein? Tchau, beijo. Né? E então a mesma coisa, mas eu assim, eu não sei com quem que ele está falando no Tinder, se tem alguém agora atualmente. Mas se ele for sair, ou se ele viaja a gente nem conversa, né? Ele viaja a trabalho, eu nem pergunto. Às vezes foi para Berlim, eu falei, meu Deus, queria estar, né? A trabalho. Até falar, tô aqui. Nossa, E eu não tenho, porque tem gente que tem fetiche, tem interesse. Eu não tenho necessariamente esse fetiche, nem esse interesse em saber detalhes, a não ser que seja uma coisa muito que tenha entorpecido, né? O meu amor. Mas se não. claro, aí. E de forma alguma, tudo isso interfere. Vocês conseguem, como é que eu vou dizer? Blindar o relacionamento de vocês, isso de forma nenhuma interfere, não tem ciúme, vocês conseguem lidar com tudo. É uma coisa assim que... Porque o blindar, né? O blindar, ele, na verdade, ele é uma ilusão, né? Independente do... Perfeito, tá. Eu adoraria poder blindar meus filhos, minha vida, minha juventude, né? Minha mãe, né? Eu adoraria blindar a vida da guerra, eu adoraria blindar, né? A vida por paz. Mas, então, isso eu não tenho controle, né? Eu não tive o controle, né? Por isso que, né, meu nome é o nome Ilana. Minha mãe teve que passar pelo que passou na sua gravidez, é por isso que eu fui casada, e meu casamento primeiro acabou por causa de relação extraconjugal, todo mundo sabia, menos eu. Então, e era relacionamento fechado, né? Todas as histórias que a gente escuta né, da famosa nem relacionamento extraconjugal, que acontece com pessoas ditas monogâmicas, certo? E, então,
que a gente nem tem tanto não monogâmico assim, é 4% da população. Então, nem é tanta gente assim para a gente configurar, por exemplo, traição, ou então gente que larga tudo porque virou a cabeça por alguém. Se tiver que acontecer, amadas, bocudas, vai acontecer, né? Então, eu adoraria dizer, exatamente. mas por outro lado, as pesquisas também mostram que dá uma calma você poder ser quem você é, né? Porque o quanto de a gente é tão dito que existe esse amor tem que durar para sempre, e às vezes ele dura, né? O amor principalmente, mas não quer dizer que o desejo dure. E aí quando o desejo pode ter uma queda, o formato que a gente tem estudado desde a biologia, da antropologia evolutiva, é que o formato costuma ser se juntar com alguém que você quer muito bem, né, e focar na formação do laço, e depois de um tempo ter uma relação paralela, de alguma forma. Isso, inclusive, no reino animal, né, a chamada monogamia genética, ela é praticamente inexistente. A gente tem monogamia social. Você forma, que é importante o laço, é importante a segurança, é importante a ocitocina, mas o que a gente faz com a testosterona? O que a gente faz com a dopamina? Com a libido. Com a libido, né? O desejo que está ali. Então, tem gente que sublima, dá para sublimar. Não estou dizendo que é impossível, estou dizendo que é extremamente difícil. E aí que entra ter a sua claridade em relação a isso. Independente de quão maravilhosa você seja, né? De quanto ele seja, de quanto a nossa história seja, né? Para onde você vai encaminhar os seus desejos e onde isso está escrito na história que foi possível manter sem quebrar o cristalzinho. Então, eu espero que a gente fique, né? Eu espero que a gente tenha uma vida longuíssima juntos, passando por essas descobertas. E também espero que nenhum dos dois seja atravessado por uma tormenta tão absurda que faça com que a gente tente seguir por caminhos diferentes. Mas se acontecer, pelo menos a gente sabe que viveu com verdade, apoiando o outro, essa honestidade, chegar e falar, amor, vou ficar, pode ir. Então ele também, beijo, vai, que ele chegou bem, cheguei bem, tô aqui, beijo. Sabe, é uma coisa assim, caramba, eu não preciso fingir ser outra pessoa, não preciso esconder, não preciso fazer por costa de ninguém. Sim. É muito bonito, né? Mas você tem que encontrar o seu par, né, para funcionar. Claro, é verdade. Porque, é verdade. Porque você está bem equalizada ali, né? Não é para todo mundo. Eu não sou militante, tá? Eu não sou militante da não monogamia como eu diria, como formato, estrutura de relacionamento para todas as pessoas. Existe uma discussão muito forte sobre a não monogamia política, que a gente acabou parando no poliamor, mas aí tem, né, a anarquia relacional, tem relações livres, que foi um modelo inventado no Rio de Janeiro, no Sul, que já é mais, vamos abrir tudo, não tem que ter marca, né, de posse, de capitalismo, tira tudo. Só que esses formatos, né, que estão mais na militância do que a gente tem mesmo de pesquisa acontecendo no mundo, de práticas de pessoas realmente vivendo dessa forma, sem veto, sem ciúme, sem a chamada hierarquização dos afetos, está mais no campo, né, da utopia, do desejo. Tem pessoas vivendo, experimentando viver assim, mas a gente não tem estudo longitudinal ainda, né, para saber como isso funciona com os filhos, com a vida, com o capitalismo, né, que a gente vive, infelizmente. Enfim, a propriedade, né, tudo isso fica tudo muito misturado, né, a lei, né, a lei. Eu, como advogada, eu já fico pensando mil coisas aqui na minha cabeça. Né? Contratos de casamento, como é que fica, como é que você coloca isso no papel, porque, né, tudo que é combinado tem que valer, né? Exatamente. Então tem... então quando a não monogamia política, por exemplo, coloca a estrutura política como um fator fundamental, que eles falam, isso que vocês fazem é monogamia gourmet, porque vocês têm regra, porque tem hierarquia, porque tem hierarquia. Uau, nossa! É poliamor hierárquico. Só que eu falo, gente, mas tem uma coisa... Primeiro que isso não faz sentido, porque o termo não monogamia é um termo que é usado por outras áreas do conhecimento. Né? A militância ela não pode sequestrar o termo que é usado pela biologia, antropologia evolutiva, filosofia, Perfeito, que quer ter a exclusividade ou não, né, da formação do par, né, e seja afetuosa, seja sexual. Então não dá para eles inflarem como eles querem com a estrutura política, que tem várias questões para serem discutidas que eles trazem, que são fantásticas, eu acho muito interessante para se sonhar, né, mas eu tenho outra questão, a gente não tem só estrutura política para pensar o relacionamento, tem estrutura psíquica. Eles adoram, a não monogamia política adora botar a estrutura política, né, que seria tirar a hierarquia, tirar o veto, tirar a hierarquização dos afetos, né,
porque senão você está reproduzindo a posse do outro. Só que, assim, nós não temos apenas a estrutura política que nós vivemos, nós também temos a estrutura psíquica de cada um, a história de cada um. Onde é que bate para você? Né? Onde é que dói em você? Onde está seu trauma? Qual é o seu limite? Aquilo que você falou, né? Do pedacinho da verdade que serve para você, né? Exatamente. Eu não posso atropelar. Ainda nenhum lugar conseguiu isso, gente. Nem o próprio comunismo, né? Tentar ali, vamos cortar, não tem religião para ninguém. E as pessoas conseguiam fazer por fora. E vou falar, não vai conseguir aqui. Mesmo em sociedades de amor livre, onde já foram feitos experimentos nos Estados Unidos e outros lugares, que tinha uma ordem também, não pode ter preferência, todo mundo tem que ter relação com todo mundo. Eles faziam escondido, né? E aí que eu acho que a neurociência entra maravilhosamente também para ajudar a gente a entender, porque por mais que o lado político seja um lado racional, o nosso lado de amor, de paixão, de tormenta e de laço afetivo, ele vem de outra área muito mais preventiva do cérebro, que é do córtex pré-frontal. Então, esse lado nosso de racionalizar, a política é certo, eu tenho que... Na hora que você está apaixonado, amor, né? Isso é. Perigosíssimo. E é claro que eu entendo o que eles também estão falando, né? Porque eu estou falando especificamente da monogamia política, porque ela tem ganho muito espaço no Brasil, e é uma manifestação que tem, né, bebido muito da fonte da Brigitte Vassalo, que é espanhola, que escreveu esse livro, Desafio Poliamoroso, mas também tem uma força, o que tem me incomodado é que está aparecendo tudo quanto é lugar, se alguém fala, eu sou não monogâmico, sou do swing, eles vão falar, isso não é não monogamia, isso é a monogamia gourmet, é para ser na monogamia. Nossa! Então, eles estão, né, muito fortemente falando sobre isso. Em qualquer área tem discussão, né? Tudo vira babado. Quanto mais mini regrinhas ou imposição do que é, do que não é, hierarquia, política, né? Acho que mais confunde o pessoal. Do que ajuda. E afasta as pessoas, porque pensa bem, a gente vê estruturas assim, monogâmicas, de histórias de amor, de mitos, de lendas, de expectativas, né? De uma história desse amor romântico. Você pode criticar, mas ela vem circulando e não é de agora, né? A gente tem relatos e estudos que fala sobre essa idealização do amor romântico, ela tem marcas pré-históricas, né? Então, é claro que é importante desconstruir o amor romântico e todas essas regras, né, heteronormativas. É importante pensar em interseccionalidade. Não estou negando nada disso, mas calma. A gente não vai chegar, né? E eu acho que cada vez que a gente tenta ditar uma verdade, seja em qualquer área, e assim, é tão comum. Tão comum, eu tenho um relacionamento e eu ando na rua, eu vejo um homem, uma mulher, eu falo, epa, uau, que vontade de colocar a minha boca em alguns lugares. Isso acontece o tempo inteiro. E por que ainda as pessoas... É claro, a gente sabe por quê, né? Mas é retórico. Por que ainda as pessoas insistem nessa coisa do eu casei, eu vou ter atração sexual para todo o sempre com o meu parceiro? É muito religioso a monogamia, né? Ela é muito religiosa, ela é muito política. Mas ela é um acordo judicial. Mas a questão também é a questão dessa falsa sensação que a gente tem, que a gente tem controle sobre o outro, sobre o desejo do outro, sobre o que o outro pensa, para onde o outro olha. Isso é uma ilusão, né? Mas sem querer botar fogo, né, no parquinho. Bota sim! No parquinho, é porque mesmo assim você vê que inclusive nos animais, o corpo trazendo de novo, também tem um desejo de proteger o que você acha que é seu, né? Esse ciúme ou essa proteção, ela também acontece no mundo animal. Então a gente também tem aqui dentro, eu estou defendendo você ir até o fundo, né? Eu estou entendendo. Consequências a partir desse sentimento, mas o sentimento como fala, da formação do laço profundo e de proteção do que você constrói dentro de um relacionamento, além de ter uma forte marca cultural, muito forte cultural, né, que você vai encontrar exceções, mas a gente tem marcas também neurológicas para que a gente tente e que a gente sinta
esse nervoso, essa fome, essa sede, esse desespero em pensar De controle. de controle, de controlar, mas perder a pessoa amada. Isso. Perder a perda da pessoa amada daí já Mas acho tá que ali isso é a origem. Hum? Isso é a origem dos ciúmes, né? Eu acho que nesse caso da insegurança. Medo da perda, Por exemplo, abandono. você, assim, como é que eu posso falar? Você vive um relacionamento não monogâmico. Essa é a nomenclatura. Ai Então, de quem quiser tirar o meu não monogamia daqui, vai ter briga. Valeu, vou virar leoa. Muito bom, muito então, bom. mas quando você fala, é lógico que apesar de você conversar com seu marido, de tudo, tem dentro de você algumas, vamos dizer, algumas inseguranças. E sempre vai existir. Claro, e tem. E como você lida com elas? Quando rola, como você lida? Claro, porque tem uma coisa que, inclusive, como sexólogo que a gente trabalha também, é como você desaprender ou como você lidar com o ciúme. Eu fiz até um curso com a Regina Navarro Lins, que seria desaprender a ter ciúmes. A gente faz curso, tem grupo de apoio, tem umas coisas, umas práticas também que seria nunca afastar a sensação do outro de desamparo. Né? Então, se eu estou desamparada numa situação, se eu estou me sentindo fragilizada, se eu estou me sentindo... eu tenho que me sentir à vontade para poder falar sobre isso com ele e vice-versa. Perfeito. E ele tem que acolher, ele acolhe, né? O parceiro, a parceria acolhe essa dor, esse desamparo, esse desassossego. E aí, qual é a confirmação? Como é que isso pode... O que eu preciso de mais nesse momento para confirmar e lembrar o quanto que eu sou amada, o quanto que eu sou desejada, o quanto que o nosso relacionamento importa, o quanto que eu... Fazer uma listinha no celular para ficar relembrando, não? Exatamente. Então, o que eu quero? Então, às vezes era coisa boa, mas, por exemplo, já aconteceu de eu chegar do encontro e chegar aqui, correr, vindo diretamente do encontro, e ele tá na cama, a gente abraçado, correr para debaixo e querer ficar assim de conchinha um com o outro, tipo, né, a gente se ama. Já aconteceu de eu ter ficado muito nervosa uma vez, porque ele chegou mais tarde do que ele tinha combinado. Então, as pessoas vão rir, né? Porque tem isso, tem as regras, o que é para mim, o que é para você, não é para julgar o que é importante para você ou para mim. Exato. O que é importante? Para mim, a gente tinha essa coisa de voltar no horário para ler para as crianças, né? Ou então sair depois que elas tivessem dormido. E aí eu me lembro que ele esqueceu de avisar que ia atrasar e eu fiquei muito nervosa, fiquei bem triste. Aí eu mandei uma mensagem para uma outra pessoa que também é não monogâmica, querida, e falei para ela, tô sofrendo. Aí ela falou, ai, querida, respira, vai comer um chocolate, vai olhar o céu. Se ele esqueceu, ele deve estar de boa, deve ser porque tá bom, ele vai voltar feliz. Você também, o que você tem de bom para fazer? E aí você tem uma rede de apoio, isso é ótimo. E aí mas eu me lembro que esse dia foi o dia mais difícil. E aí depois, mas claro que eu me acalmei na hora, mas depois eu falei com ele, como nosso combinado, não foi? Né? Aí eu mandei mensagem, que eu primeiro falei, não queria mandar, mandei mensagem, e daí ele mandou de volta e voltou correndo para casa. E depois a gente conversou, eu falei, olha, isso é muito importante para mim, então da próxima vez... E aí foi assim, da próxima vez ele chega, avisa, e se tiver que atrasar alguma coisa, ele também vai avisar e vice-versa, né? Vocês nunca fizeram terapia de casal, nada? Não, a gente está super bem, a gente se ama muito e a gente... São só dois indivíduos muito bem resolvidos e que se encontraram. não precisa pode ser que mais para frente, né? Não descarto, Claro. faria tranquilamente, mas é porque no momento a gente tá bem, né? E tem gente que realmente critica, né, a regra, a hierarquia, mas no nosso caso é um relacionamento misto, né? De poliamor hierárquico, no meu caso, e no caso dele, relacionamento aberto, e que é focado no que é criticado na entidade casal mesmo, somos entidade casal, a gente viaja juntos, viaja com os filhos são preocupados, e eles sabem, né, por alto. Os filhos sabem. Sabem, porque pelo nome do livro eu explico, a gente conversa sobre isso, mas também como a gente vive de forma paralela às nossas relações, nosso poliamor não é um poliamor que traz para dentro de casa, né? É paralelo. Então, a gente também não sentiu necessidade de aprofundar, nem eles de perguntarem mais. Mas sabem que mamãe e papai, né? A gente acredita que o amor é algo muito grande, pleno, que não precisa amar uma pessoa só por vez, ou para amar várias pessoas. Por isso que é poliamor. Vamos botar o livro da mamãe no correio. E o Dante mais velho depois perguntou, mas mãe, mas me fala esse negócio, tipo...
muito legal amar várias pessoas, eu entendi, mas assim, não pode sexo, né? Aí eu falei, meu filho. Não, é isso que pode. Aí eu falei, não necessariamente, filho, né? Não necessariamente, mas pode sim, né? Você bota no que precisa ser, mas pode ser. Ele, mas mãe, isso então não é uma traição? Claro, claro, Trair é o outro não saber, né? Aí eu falei, mas filho, trair é quando o outro não sabe, quando os dois sabem, ele. Entendi. E continua a fazer outra coisa. Então, também, como pedagoga, né, eu dou informação, eles têm livros e a gente conversa, mas não é uma coisa que até o momento a gente precisou falar mais do que isso. Eles não perguntaram e a nossa vida é paralela, a gente não traz para perto, então a gente vai esperar. Você assistiu aquela série Sex Education? Eu preciso assistir, gente. Todo mundo Gente, fala. me lembrou muito. Você vai passar mal. Me lembrou muito a mulher lá, que ela é psicóloga, ela é sexóloga. Ela é sexóloga. E o filho dela também já passou, ele é mais velho que o seu filho na história, né? E ele também, ele fica super constrangido que ele quer perguntar umas coisas para ela, mas quando ele pergunta, tipo, ela responde A, B, C, D. É super técnica, sabe? Não, ele fica morto. Engraçado, eu já tive ali minha história mais próxima com a não monogamia foi quando o meu ex-namorado, a gente abriu o nosso relacionamento para outra pessoa entrar. No caso, foi só mulheres, e era bem aquilo que você falou no início do episódio, uma coisa mais carnal, algo que era só envolvia sexo, e eu adorava saber quando ele tinha desejo sexual por uma outra pessoa. Eu sentia que assim o nosso relacionamento ia estar muito claro, limpo e transparente, sabe? E me dava você falou que não tem esse tesãozinho. Eu já tenho, de falar assim, essa mulher que te desperta, eu gosto disso. Aí rolou, foi o máximo, gostoso, fiquei 4 anos solteira depois disso. E nesses 4 anos solteira, Ilana, eu bati a teta na mesa falando, eu sou não monogâmica. Eu não vou conseguir, porque eu traí todos os meus namorados, eu traí todos. Então, falei, cara, se eu tiver... Aí eu fui perceber que eu só preciso de uma comunicação clara. Amor, eu senti atração sexual, eu senti vontade de beijar na boca, e o que eu faço com isso? Aí, a partir desse, porque tenho um combinado com o meu atual parceiro, de que vamos falar, vamos trocar, falar, para não cair na traição. Porque se eu perceber que estou querendo, que eu estou afim, mas que principalmente não pode saber lá, aí que o negócio vai ser, entendeu? Eu vou trair. Entendi. Hoje não é mais assim, passou. Eu tô, depois desses 4 anos, eu já tô há 3 com o meu parceiro. Por hora, não. Por hora, nada bateu aqui, nada bateu lá. Mas eu entendi. Mas a possibilidade, né? Existe uma abertura semântica dentro do seu coração, né? Que se precisar abrir, ali está. Mas a comunicação é o mais importante de tudo. Exato. E eu não sei como é que foi para a pessoa que entrou no relacionamento de vocês. Era uma pessoa só que entrou no outro para... Na verdade, foram umas 3, mas elas tinham plena consciência de que era só homenagem. Eu acho muito importante. Ninguém dá espaço para a terceira pessoa falar. Isso, não só para a terceira pessoa, como também existe uma coisa de dizer que tirar a agência dessas pessoas que participam, né, que querem ser... Eu conheço e trabalho na clínica também com muita gente que tem fetiche em ser o terceiro, ou a terceira, e que não tem o maior interesse, né? Interesse necessariamente ter uma relação maior do que isso. Às vezes tem participa de homenagens com vários casais, por exemplo, né? Então, não estou negando que possa existir, sim, uma opressão, que às vezes a entidade casal esquece, não leva em consideração, só usa como objeto. Tudo isso tem que ser feito. Mas também tem muita gente que tem prazer e que depois vem para cá sofrendo, falando, poxa, mas eu quero... Ninguém está me ouvindo, estão falando que eu estou sendo oprimida, que eu estou fazendo isso, que é patriarcado, ou então que é entidade casal. Eu quero. Eu já fui a terceira pessoa também. Eu fui a terceira e a quarta pessoa. Olha, e aí, como foi? Olha, eu gostei muito, principalmente das primeiras vezes, porque eu queria passar pela experiência de voltar sozinha para casa. E fui percebendo que
É muito interessante a vida, assim, fui lá, dei pro casal, gostoso, amei dar pro casal, transei com eles e o voltar para casa. Se isso virar, eu percebo aqui para mim, se isso virar uma rotina, eu não vou perceber felicidade mais nisso. Precisa ficar ali no um momento inédito. especial. Eu sou uma convidada especial mesmo. Sim, Sabe, uma essa convidada especial especial. em Que bacana, episódios de novela. Eu Que sou bota ela. estrela. que bacana. Gostei Eu demais. preferia. E quando eu fui a quarta, rolou uma coisa muito assim, o cara, ele tava mais animado do que ela. Ela tava animada, mas ele queria um ritmo diferente do dela. Então, assim, já não perdeu para mim um pouco o sentido do o que eu gosto de ser a terceira pessoa. Ver duas pessoas entregues numa situação, seja sexual ali, que claro, é o sexo. Mas o que eu acho impressionante é isso, as duas pessoas, uma vez ser o centro, depois isso muda. Eu gosto da energia, eu acho o auge a energia do homenagem. Que bacana. E quando foi quarta, eu ficou meio bagunçado, entendeu? Perdeu o sentido pra mim. Desorganizou. Desorganizou. E para dizer assim, ó, sobre a possibilidade do ser humano amar duas pessoas, como que pode eu, com, sei lá, 14, 15 anos, eu amava os dois melhores amigos, Ilana. Olha Você não só. amava, eu acho que você estava com vontade de dar para os dois. Eu botava foto dos dois no meu diário, eu escrevi, eu gostava dos dois. Aí veio a vida adulta, a gente cresceu. Então, Fiquei com vontade de dar para os dois juntos. Então, eu acredito que quando a gente é adolescente, é vontade de dar. Mas eu amava, era um amor pelos dois. Eu gostava dos dois, eu colocava pontos de interrogação de quem eu gosto. Nossa, isso eu também lembrava. Também tinha, né, várias listinhas de quem se eu gostava de um, gostava de outro. Você vê? Já li a sementinha poliamorosa. Ela tá aqui, entendeu? E eu sei que é um ótimo caminho para muita coisa e para coisas da minha cabeça que, ó, esse ano foi muito marcado para mim, esse ano passado. Agora eu me sinto bem, mas eu tinha muito pensamento intrusivo, eu jamais ia poder me enfiar num negócio onde eu não ia me sentir segura, jamais. Então, eu primeiro tô cuidando da casinha para receber visita. Acho maravilhoso. Isso é muito importante. Mas eu tenho que também ter uma cabeça boa, né? Tem consentimento, né, para quem está envolvido, e também ouvir, não forçar a nada, fazer, né, pelo que está por fora. A gente pode se machucar e machucar muito, né? Pedrada. Sabe o que eu queria? A definição. Vamos de definição, Ilana? Ou assim, ó, o que é a diferença da não monogamia para poliamor? E acho que a gente pode ficar só nesses dois, porque já tem vários outros termos aí, mas. Muitos termos. Então, isso depende de onde você olha, porque a monogamia, né? A não monogamia, ela é usada por diferentes áreas do conhecimento, que seria a relação da não exclusividade romântica ou sexual entre as pessoas envolvidas, tá? É claro que, porque assim, a monogamia, como era primeiro relacionada ao casamento, era aquela ideia que você tinha que casar virgem e ficar, né? Uma pessoa monogâmica seria, para ser monogâmica, os termos, eles também são dinâmicos, vão modificando. A pessoa, para ser monogâmica, seria uma pessoa para o resto da vida. Você tinha que casar virgem e ficar com ela até o final da vida. Mas é um termo que, como a gente sabe, é usado por diferentes áreas. Então, na não monogamia quer dizer a não exclusividade afetuosa ou romântica das pessoas envolvidas. E aí, isso é o que é a não monogamia. Dentro dessas formas que a gente viu todas, tem a não monogamia consensual, consensual, não monogamia, não é consensual. Por quê? Porque muita gente fala, olha, eu falo que eu sou monogâmico, mas no fundo o povo está me traindo. Então, está tendo uma não monogamia que não é consensual. Daí que surgiu o nome não monogamia consensual. Porque é uma que as pessoas são informadas. Tudo que as pessoas são informadas. Porque senão a gente chama de monogamia social. Monogamia social é quando, para a sociedade, só eu, você e eu. E nas o que acontece. Exatamente. O povo brasileiro vive isso. Claro, tem muita gente, claro, né, que vive realmente monogamicamente, uma pessoa por vez. Tem gente, inclusive, por questões também psíquicas, psicológicas, emocionais,
tem pessoas demissexuais, tem pessoas assexuais, aromânticas, assim, é muito difícil generalizar nessa área. E tem verdade. é importante ficar só com uma pessoa mesmo, até a morte. Elas existem. Minoria, mas existem. Né? Então, elas estão lá. Para quem não vive dessa forma, vive monogamia social, que é da boca para fora e no fundo, né? E aí, todo tipo, pelas costas, e desde fantasia, né? Que tem gente que não pode nem contar que tem fantasia. Então, quando você conversa sobre o que seria traição, né? O relacionamento extraconjugal, é muito louco você escutar com as suas definições. Tem gente que até dá carona para alguém, a pessoa já não está tendo, né? Então, isso seria a não monogamia consensual, é um termo guarda-chuva, utilizado em termos acadêmicos, né? Tanto na Europa, quanto na Austrália, quanto nos Estados Unidos, em termos de pesquisa. Eu não sei como é que é o termo, em termos de Latinoamérica, realmente eu tenho que, né? Eu moro aqui há quase 14 anos, estudei na Universidade Sueca e americana, então também eu retiro aqui. Mas o termo consensual non monogamy, que seria o guarda-chuva, ele cabe tudo isso. Quando você fala não monogâmico, consensual, né? Então caberia tudo isso. Caberia o swing, o don't ask, don't tell, caberia o relacionamento aberto, caberia o poliamor. Tudo isso cabe. A anarquia relacional e relações livres, né? De uma forma ali. Quando vem a não monogamia política, essa que tem a característica específica no Brasil, que bebe um pouco, né, do néctar da Brigitte Vassallo, e da maravilhosíssima Geni Nunes, que é essa indígena, ela é guarani, psicóloga, recomendo, porque ela fala do reflorestamento do imaginário, da descolonização dos afetos, ela escreve, e ela, né, por ser indígena também, além de uma pensadora, ela tem uma verdade no que ela fala, sobre esse relacionamento amplo com a vida e com todos, mas é assim, é um nível que a gente fala, nível Geni, né? Se a gente chegar no nível Geni, eu não sei quanto que a gente tem de palpável, concreto, vivendo como ela, mas... Então, assim, a não monogamia política, ela bebe muito dessa discussão de militância e de falar, não, para ser não monogamia, ela tem que ser política, você tem que questionar a estrutura, você tem que pensar todo o modelo de relacionamento baseado em posse. Você tem que questionar o ciúme, você tem que questionar, é o que eles falam, né? A hierarquização das relações. Então, assim, o amigo teria que ter o mesmo peso do seu bem-querer, né? Que tem alguma coisa que eu falo para a gente, mas quimicamente você nunca teve apaixonado, né? Porque como é que você vai botar o amigo, ainda mais na fase da paixão? Eu vim parar na Suécia, acho que é por quê? Só porque olhos... Né? E tinha ali uma dopamina, queria um sistema de recompensa totalmente ativado, que a amiga de verdade entendeu que eu desapareci. Eu vim para a Suécia. Continuam minhas amigas até hoje, mas assim... a ideia da não monogamia política seria, olha, que eu também entendo o ponto deles, que tem muita gente que aí tem a ver com machismo, né? Não tem a ver só com relacionamento, tem a ver, eu tô namorando alguém, não vou encontrar mais amigo. Vou deixar meus amigos do lado. Ilana, temos amigas assim, e fica aqui a indireta para ela. É ou não é? Pronto, pode seguir. Então, assim, eu acho que misturam coisas, né? Com boas intenções, a não monogamia política, ela quer botar tudo no mesmo pacote. Então, aqui ela dizer, não esquece os amigos, não hierarquiza os afetos, então, por exemplo, hierarquia como eu, seria, vamos dizer que meu relacionamento paralelo, né? Que também é poliamoroso, que ele também tem as suas relações, e em nenhum momento ele desejou morar comigo, passar Natal comigo, ficar com meus filhos. Claro! É uma forma de também tirar a agência da nossa relação. Quem disse que ele quer ser o meu primário? Ele não quer, né? Tá muito bem para ele da forma como ele é. Mas para a monogamia política seria levar sempre em consideração, que eu acho bonito, todas as pessoas envolvidas, mas também seria evitar a hierarquia, né? Você... por exemplo, eu viajei, passei um mês de férias agora viajando, viajei com meu marido e meus filhos. Então, assim, eu não sei como isso seria, para não monogamia política, seria, mas então você vai ter que viajar também, né, ter liberdade para viajar também com a outra pessoa. Será que a outra pessoa não vai ficar triste, vai se sentir diminuída, vai sentir que não tem importância na sua vida? Então, eles querem um pacote igualdade. Eles querem uma igualdade, que seria como, né, uma igualdade socialista utópica, como se, né, como, enfim, que é bonita na intenção, mas quando você também estuda o que está por dentro, tem tanta coisa por dentro, né? Ainda mais quando você tem filho, ainda mais quando você tem as suas questões, né? Cada um tem a sua questão, tem a minha questão. Para mim é muito importante, pelo meu histórico de vida, né, por quanto que eu sofri com mãe solo, a me sentir, sim, nesse ninho, me sentir que a gente tem essa parceria que é hierárquica. E as pessoas que circulam e passam pelas nossas vidas sabem disso. Olha, então não fica, então não pega um pedacinho nosso. Você quer o pacote completo?
você não vai ter, a não ser que aconteça uma Olha. coisa mirabolante. Mas você vai querer um pedacinho da Ilana ou você vai querer a Ilana completa? Se for querer, Aham. então eu nem dou. Mas se É, você quer só um cheirinho, né? Igual assim, você passa ali a amostra do seu perfume. Você quer tente aqui, ó. Vem aqui, tente aqui. tem um pouquinho. E é o que dá, né? É claro que é aberto para o que pode acontecer. Então, eu diria que, quando falo no Brasil, no monogamia hoje, essa luta que eles estão falando, eles estão querendo distinguir, eles estão querendo que a gente chame tudo que a gente faz de relacionamento não exclusivo, mas de monogamia. Então, no meu caso, seria, eles dizem que é monogamia gourmet, né? Que eu seria uma monogâmica, trazendo pessoas do nosso bel prazer, falam que não tem ética nenhuma, né? Inclusive, teve uma discussão recente também numa página no Instagram que falou isso, que não existe ética possível dentro de um relacionamento aberto, né? Que é uma coisa que eu fiquei... Gente, pelo contrário, se tem uma coisa que tem é sinceridade e Pra ética, funcionar tem que tem ter, né? muito autoconhecimento entre esses dois casais. Puxa, sabe? Como assim? Então é para ficar claro isso. Acho que eu tenho muito carinho. Inclusive tem uma pessoa que eu amo, que o nome dela é Marcela. Eu recomendo a página dela, Amores Plurais. Ela mora em Lisboa. Ela era da polimorista, e ela tem a página Amores Plurais. E ela fez a transição para a não monogamia política. A gente já fez um evento juntos em Lisboa, quando eu fui lançar meu Poliamor. Eu tenho um diálogo incrível com ela, porque ela é aberta. Ela é uma pessoa que defende a não monogamia política, passou a viver a não monogamia política, mas ela não é radical. Né? A gente faz mesa juntas e ela tem esse entendimento. Então, uma coisa é você ter a sua preferência. Olha, para mim, faz sentido dessa forma. Mas não chegar e querer, principalmente, atravessar as outras áreas do conhecimento. Eles podem até conseguir, vamos dizer, daqui a uma década, mas tem que lutar, né, com a biologia para dizer que, então, monogamia tem a ver Difícil, né? Hã? Bem difícil. Bem difícil conseguir igualar isso. Porque, na verdade, tem que passar uma régua, né? Exatamente. As pessoas não são iguais, as pessoas... Então, eu boto a minha voz para isso, né? Eu tento usar para dizer, gente, as pessoas me marcam, eu com paciência eu vou lá e dou a minha opinião, porque a não monogamia política tem tentado realmente sequestrar o termo e só dizer que não monogamia é se feito dessa forma. Não pode ter ciúme, não pode ter regra, não pode ter hierarquia, não pode ter veto. O que tem que É pensar muito dedo. E deixa eu Então, perguntar uma coisa. Você estava falando agora, aproveitando o gancho, que você falou que você vai lá e se coloca, né? Você se expõe para explicar, para tal. Como é que ficou dentro do seu âmbito familiar, família também do Brasil, não só daí, essa questão de você se expor? Porque uma coisa, acho que é você falar dentro do seu círculo de relacionamento que Do você seu social. o seu marido e você tem um relacionamento não monogâmico. Outra coisa é sua mãe, seu pai, entendeu? E ver você falando sobre isso abertamente, né? E se colocando como exemplo em rede social, por exemplo. Como que para você foi trabalhar? Não sei se teve algum choque ou se foi tranquilo. Teve, não. Minha mãe é minha querida, hippie, amada, eterna, perfeita. Ai, que amor. Muita idealização, essa mãe amada. Então, para ela foi uma das primeiras a saber, e todo o apoio do mundo, acho o máximo. Ela fala, eu se eu pudesse também. Não, só dela ter a curiosidade de saber quem é Ilana. Não, Entendeu? Exatamente. Então, minha mãe, imagina, né? Tanto ela quanto meu padrasto, meu próprio pai biológico também, nenhum problema. Na época, ele estava até com uma namorada, ou meu pai, e ela estava super curiosa, fazendo perguntas, e foram no lançamento de Amissexo, não tem problema. A minha família é muito grande, né? Família extensa no Rio de Janeiro, são, sei lá, 55 pessoas, pelo menos, né? Tios e primos. Que legal. A parte também mais conservadora, né, da família, também mistura religião, também mistura com um lado mais conservador e que tomou um certo, né, acharam um pouco demais, acharam desnecessário, então acharam... Aqui do lado de cá, o meu cunhado, quando soube, ele ficou muito chocado, assim, muito, não chocado porque tem uma neutralidade, assim, não tem um drama, né, nosso drama latino aqui, ele não pertence, né? Mas teve uma melancolia, né? Como se fosse... Ele praticamente chorou, né? Porque ele achou que seria o fim. Ele achou que ele achou que seria um término. Seria um término. Então, mas, tirando isso, muito de boa. Mas a gente tem muito privilégio, né? Muito privilégio. Porque a gente se ama muito. Então, quem convive com a gente gosta muito de festa, sentem isso, está numa posição também de privilégio, mora numa casa linda, que dá muitas festas, né, com bom trabalho, e eu me sinto muito segura por morar na Suécia, que é um país, né, considerado com política internacional
feminista, então aqui também tem tantos avanços, tem educação, né, sexual desde a infância, os livros, a literatura sobre diversidade, questão de gênero aqui é muito avançada, e as pessoas têm um respeito muito grande pela individualidade do outro, então também eu me sinto mais... Eu não sei, se eu morasse no Brasil, eu não sei, tá sendo muito sincera, eu não sei se eu morasse no Brasil, se teria sido com essa facilidade, essa minha abertura, não. Eu não sei. Eu acho que não. A gente já aqui do lado de cá tem um hábito muito louco, que é colocar muito dedo e a opinião e dar uma sugestão, um conselho que ninguém pediu. E eu acho que isso acaba confundindo a nossa própria cabeça. Talvez para você, não sei, talvez não seria explícito na sua rede social. Mas falar em explícito também é uma coisa, escrever pornográfico, né? Escrever pornografia, escrever sobre a coisa em si, como fala Eliane Robert de Moraes, né? Escrever sobre a coisa em si sem devaneios, isso também é uma questão. Você pensar, nossa, uma professora universitária falando ali da coisa em si, né? Por que a gente tem que sempre falar de forma paralela, insinuando, mas não falar exatamente? E o fato de escrever erótico também causa estranhamento. Até agora foi maravilhosamente... a gente foi muito bem recebido na Espanha pela minha prima, que ela mora já há uns anos, Dai querida, e ela mesma falou, ai, prima, amo você, mas eu não li, assim, os seus livros eróticos, ela leu os outros. Olha! Né? E não é a única, tem gente conhecida minha, tem vizinho meu, que inclusive falou que também não teria coragem, porque se sente constrangida. Então eu li... Querendo ou não, a gente está entrando um pouquinho, quando os seus leitores, está entrando um pouquinho dentro do seu imaginário, está entrando um pouquinho dentro da sua cabeça. A gente recebeu aqui uma visita, ela ainda não foi convidada, mas, aliás, ela é uma convidada, mas ainda não participou de nenhum episódio, e ela é escritora também, e o filho dela, no final de um livro, falou assim, mãe, eu não gostei de que... Mas tinha muito mais a ver com o que ela escreveu do que de fato o personagem entendeu. Tipo, isso aqui saiu da sua cabeça, mãe, sabe? É que aqui no povo latino, né, como você falou em geral, assim, um pouco que eu conheci aí, eu tenho a minha prima que mora aí, e ela cria o filho dela aí, que é meu afilhado. Então, assim, todo dia eu estou em Estocolmo, porque eu estou vendo os vídeos dele, né? Ela, graças a Deus, ela posta tudo dele, né? Manda para mim, para os pais e para outra madrinha. E, assim, o que eu vejo é que aí tem um lado bom e um lado ruim na seguinte questão. Eu acho que o sueco ele é muito mais reservado do que o brasileiro. O brasileiro é aquela coisa, tal, todo mundo junto. Mas, por outro lado, exatamente por você ser reservado, você também, quando o outro fala de você, foda-se, né? E aqui a gente dá muita bola para a torcida. E aí, eu acho que é por isso que talvez aqui você... Eu tenho certeza que aqui você ia pensar 10 vezes antes de se expor. Eu acho que sim, eu não estou negando, não, eu não sei, eu acho que aqui eu senti essa liberdade, e por outro lado, depois de tanto ler sobre as pesquisas e os livros sobre isso, também pensei, poxa, tem tanto estereótipo, é uma minoria, né, 4% da população nos Estados Unidos que é que tem a pesquisa mais sobre, né, quem vive de forma não monogâmica, então 4% é muita gente, né, passando por vários problemas também, essa coisa da saída do armário também acontece, tem da minoria, como você se sente mais julgado, é muito parecido com que todo tipo de tormenta que passavam os homossexuais, né, às décadas atrás. Então, eles fazem essa comparação, porque você é tão criticado, tão julgado, as pessoas, né, enfim. E eu sentia isso. Então, eu pensava, poxa, já que tem eu imaginei que também tinha um lado meu, aproveitar esse privilégio de estar dentro de um relacionamento tradicional, casada, com 2 filhos, né, com casa e cachorro, e com doutora em educação, né, uma pessoa mais velha, não é para ser jovenzinha, né, 45 anos de idade, que na época um pouco menos, e falar, somos, porque eu achei que isso também ajudaria, porque eu também estudei representação social na mídia antes, né, qual a importância de ter representatividade. Muito legal. Eu falei, vou levar essa luta também, porque, olha, tá vendo? Dá para ser de todo tipo, dá para ser jovenzinho querendo experimentar o poliamor, mas também tem, olha só, casal que você olha aqui, normal, ele aqui na área de tecnologia, eu aqui, professora universitária. Olha que legal. Tem para todo jeito. Então, eu achei que valia a pena. Eu fiquei tão encantada, sem militância, sempre sem militância, porque eu vou sempre defender todas as
Você é antítese do caga-regra. Exatamente isso. Que lindo! Então o seu motivo de dar não militância é justamente não reforçar o dedo apontado, reforçar. Eu entendi. Perfeito. E que isso se reproduz também na minha escrita, por exemplo, de poesia, né? Porque mesmo nos meus livros de poesia, tem gente que também fala, né? Que tem uma crítica, usar a poesia para mudança social, para criticar. Tem gente que usa, tem gente que faz o slam, que é essa coisa de criticar e vai para o meio da rua. Eu faço a poesia do silêncio, né? Também faço do mais interno, falo sobre depressão, posso falar sobre as árvores do cipreste. Então, é que não exista uma pressão também, que politizar tudo, você tem que politizar tudo, até o poema, né? Quem faz e faz. Então, vou falar, porque é privilégio, é branca, tudo bem que seja, mas também a poesia, ela também precisa ter a sua liberdade. Com certeza. Eu acho muito importante isso, não abro mão, e não acho tão fácil encontrar pares que tenham essa delicadeza do sentimento, né? Perfeito. Não mesmo. Vocês são evoluídos. Não, eu acho que assim, infelizmente, Lana, estamos chegando ao fim. Mas eu vou colocar aqui um pensamento, uma reflexão que eu tive. Se ficar, como que é quando fica pendente, como que fala, assim, pendente para um lado, eu acho que eu não vou ser imparcial. Eu acho que eu não vou ter. Por quê? Olha isso, a gente está aqui há mais de 1 hora falando sobre como, no final é isso, como seres humanos nós aqui nos relacionamos. Como é que pode uma complexidade tão linda dessa vir alguém e falar: você vai casar com ele pro resto da sua vida, vai ficar lá para sempre, beijos. Acabou sobre isso. Não existe mais outro assunto quando o assunto é relacionamento. Então, sendo imparcial mesmo. É muito mais profundo. A gente aqui teria muito mais para falar sobre como a gente se relaciona, como a gente gosta, como a gente ama, quais são os níveis, hierarquia política, Então, é muito mais profundo do que um dia alguém falou: você vai ficar casada para sempre com esse boy, vai ter relação sexual para sempre com ele, com ela, tá bom? E vai ficar aí, acabou. Mas é aquilo que a gente Poxa, que triste. É aquilo que a gente estava falando nos outros episódios. Sempre a gente acaba nessa conclusão, né? Que, na verdade, assim, a resposta está em você se conhecer, você saber o que você quer dessa vida e ser feliz. Você buscar a sua felicidade. Então, sem julgamento, né? Sem julgamento com os outros, sem julgamento com si mesmo, né? Porque acho que toda vez que você faz esse exercício, né, de se adequar ao que a sociedade te fala, que você tem que fazer e tal, é onde mora a infelicidade. No meu ponto de vista, se você faz você não faz por você não faz por uma escolha, né? Você faz por uma questão de que não quero ter problemas. É intrincado, é difícil, que a gente também é parte dela, mas eu acho que tem um curso de psicoterapia que eu faço que fala Blidendo ar, que seria seja quem você é. E tem muito a ver de encontrar todas as camadas da sua identidade, né? E ouvir essa voz. E eu estou cada vez mais convencida. Ela é bilíngue! Vou falar, ela faz consultas, que eu vi que ela fez um story. Ela faz consultas em inglês, português, italiano e sueco. Mulher poliglota. Então não tem desculpa, não tem desculpa. Gente, ela faz atendimento online. Atendimento online. Sim, e aqui na casinha também, que tiver em Estocolmo, na Luz a casinha do desejo, é uma delícia. Nossa, eu fui para aí, eu não conhecia você ainda, mas se eu for uma próxima vez, eu vou te visitar, cara, porque eu queria muito conhecer a casinha. Porra! Vou amar. Deixa eu falar uma coisa. Você quer divulgar, sei lá, algum dos seus trabalhos, o seu livro? Você quer? O canal está aberto aqui para você. Agora é a hora do jabá. Do jabá. Eu quero falar, se você não leu ainda Ame o Sexo e Ame o Poliamor, e eles estão em todas as plataformas, tem como e-book, tem como livro impresso. Eu acho que vale a pena, porque foi escrito com muito carinho. Eu estou fazendo o terceiro, que é Ame o Tantra, para acabar a trilogia, mas é história com protagonismo feminino, né, em primeira mão, baseado também em pesquisa, mas com inspiração de prosa poética. Tem muito do Rio de Janeiro. Aí as pessoas que leram primeiro sentiram vontade, curiosidade de saber mais sobre a Suécia, e no segundo tem mais sobre a Suécia, tem mais gelo, tem coisas... Ai, que legal!
Então, deixo a dica de leitura e vai ser um prazer conhecer vocês. Se vocês escutaram, gostaram, manda uma mensagem. Eu adoro conversar, adoro mandar Eu quero beijo. convencer a Ju da gente, ela saindo daqui, ela me dá uma carona até o metrô. Eu quero convencer ela de passar na casa dela, pegar o livro pra eu levar pra minha casa. Ai, verdade! Ai, que Eu vou mandar pro Bocudas. Vou mandar o M, o sexo e o M poliamor. Aí vocês botam na estantinha. Não, a gente tem uma mini estante. O pior é que eu tenho separado o seu livro para trazer para cá, porque tem tudo a ver, né? A gente tem uma mini estante. Deixa eu te mostrar. Aqui, ó, a gente tem um porta-livro. Ai, gente! A Emma precisa estar aí, gente. Olha esse porta-livro. Você tá entendendo? A Emma tem que estar aqui, ó. Esse aqui é o nosso porta-livro. Eu tinha outros livros, só que eu levei para casa. Eu tinha outros livros, só que eu levei para casa. Entendi, gostei. Mas eu vou fazer, vou mandar então. Vou mandar E eu tô sentindo um cheiro de parte 2. Aqui eu acho que vai ter parte 2 com Ilana. Se você que está aí nos ouvindo quiser, coloca aqui no comentário, quero mais Ilana, fala do que você quer que ela fale. Com certeza. Essa mulher, minha filha, é a biblioteca. E conteúdo tem, que eu já percebi aqui desde o início. Bom, Ilana, antes da gente ir para os quadros, muito obrigada. Obrigada mesmo, Você tem muito conhecimento. Delícia de papo. E nossa, eu tô com várias perguntinhas. Se meter essa pesquisa de quinta-feira. Conta mais. Conta um pouquinho mais. Mas vai ter que ficar para uma próxima. E muito obrigada. Você é muito rica de conhecimento. Nossa, maravilhoso te ouvir. Muito bom estar com vocês também. Muito bom. Assim, aqui tá interação perfeita. Muito obrigada. E aí? Vamos de um quadro? Bora dos quadros? Sim. Nem fudendo. Nem fudendo. Opa! Vai. Não, já tá rolando. Nem fudendo. Vai. O que você não faria nem a pau na cama? Olha, eu sou interessada nas linguagens do BDSM, né? Tá. Não sei se vocês sabem, eu gosto. Mas coisas mais extremas eu não faria nem fudendo. Então, eu já participei de workshop e, por exemplo, uma coisa que eu tenho horror, eu tenho muito medo é do que quando você usa máscara e que não respira. Isso nem fudendo. Eu já fiz curso de submissa. Muito bom. Eu tive que fazer para escrever. Então, eu fiz curso com aula privada com o maior mestre que temos aqui nesse país. Foi incrível, mas na hora de fazer o que envolvia de tapar, eu fiquei muito nervosa. Falei, para agora, acabou a luz vermelha total. Não dou conta. Então, nem fudendo, ainda que eu tenha interesse pelo BDSM, nada que envolva tapar o meu rostinho de forma mais... Olha, é isso porque ela se conhece. Olha aí. Depois você vai falar o nome desse cara aí pra gente Andy Buro, já esteve no Brasil e é o maior mestre também de Shibari, que virou a minha grande paixão, que seria, né, a arte com a amarração. Com as cordas. Então, Andy Buro, está no livro, inclusive, virou capítulo de M Poliamor, tem uma cena de Shibari inspirada. Uau! Claro! E o último quadro... Boca no trombone. Boca no trombone. Uma coisa que você quer reclamar. Reclama, é momento de botar a boca no trombone e falar assim, olha, eu não aguento mais tal coisa no sexo. No sexo? Ai, gente, eu vou botar a boca no trombone. Eu não vou conseguir, acho que eu não me vejo em mente, tô tão... É que você é muito feliz. Pensa assim, nos seus últimos... Vou dar um exemplo. Nos seus últimos... nas suas últimas relações, teve algum padrão que você falou, nossa, puxa... Os homens, por exemplo, uma que veio aqui falou pra gente, os homens, de novo, essa é meio comum, mas é verdadeira. Os homens não gostam de fazer preliminar. Ou então... Não sofre. Ou a outra que falou aqui que o homem, para transar, todo homem tem um roteirinho. Tudo igual. Pega, não. faz tudo... Para mim, eu acho que não tem a ver com o homem ou com a mulher, até porque eu sou heteroflex. Mas uma coisa que eu... Mas é uma coisa que tem... que é, no geral, que é uma coisa particular minha, que eu sou muito apegada ao olfato.
Então, eu sou muito ligada a cheiro, a aroma, a gosto. Então, não vem meia boca, não vem meio limpo, não vem meio cheiroso, não vem meio... Muito bom! E aí, vai Isso é ser, aí verdade. a boca vai no trombone. Eu gosto realmente, né, desses óleos essenciais da vida, aromáticos. Eu sou fã, então... Então, Ó, se fica a for se dica. relacionar com Fica a dica. tcheco bem direito lá, limpa direitinho. A gente teve uma outra, que a gente colocou no ar essa semana, que é sobre Tantra. A Malena, ela veio aqui, ela falou sobre Tantra. A Carlinha fez o upload ontem, né? Ontem foi acabou pro de ar. sair. E aí, no final, ela falou isso. Que, na verdade, assim, que é tão exigido da gente, né? Das mulheres, estar depilada, estar não sei o quê, estar maravilhosa, né? E o homem nem tá nem aí, né? Exatamente. Então, essa coisa, esse cuidado, adoro. Ilana, muito Obrigada. obrigada. A gente vai ter que se encontrar algum momento dessa vida, Vamos. porque foi um encontro, assim, de Maravilhoso. alma. Eu amei te conhecer. E também recíproco, mesmo, como se eu estivesse aí dentro. Essa cor de fundo, gente, é o Moleskine lilás da Emma. É a mesma cor. Em São Paulo, você tem nosso telefone, você vai vir aqui pessoalmente. Ai, que maravilha! Quero! Vai ser lindo, vai ser ótimo te encontrar. Fala assim, meninada, criançada, vamos pro Brasil, vamos lá em São Paulo. Sim, São não, porque Paulo pro é Rio eu vou. Pro Rio eu vou todo ano, então fazer uma claro, coisa. Então, Ponte aérea. 40 minutinhos você tá aqui. Combinado. Ai, que delícia. O aeroporto de Congonhas é aqui do lado. É verdade, a gente tá do lado do aeroporto aqui. A gente ainda vai te pegar. Ai, que bom, gente! Vocês são demais. Ilana, muito obrigada. Mesmo, uma gente. ótima sexta-feira para você, que aí ela sextou, acabou de sextar, tá sextando. Agora é. O maridão já tá aqui na festa da vizinhança, agora eu já estou pronta. Eu vou as crianças. Ai, que delícia! Aproveita a vida. Então tá. Beijo. Um beijo Prazer, imenso. viu? Tchau. Foi um prazer. Até mais, Tchau. Ilana. Tchau. Beijo.